Bom dia, irmãos. Chegou o fim de ano. Faltam 2 dias para a virada. E o que você me diria? Esse ano passou rápido? Foi um ano lento para você? Geralmente o fim de ano é um tempo de reflexão. A gente sempre organiza a vida em torno de ciclos, não é assim? Um dia, uma semana, um mês, um ano, uma década, um século. E é muito comum na nossa cultura, quando chega o fim de ano, a gente fazer aquela avaliação de como foi o ano e a gente traçar as metas para o próximo ano. Isso é uma coisa comum entre as famílias. E eu diria não só comum, mas é um hábito saudável. Você ter metas, você ter projeto para esse novo ciclo que vai começar. E sempre que a gente traça metas, a gente fica diante de um desafio, que é o desafio de tomar decisões. Talvez nesse ano você teve que tomar muitas decisões. Algumas decisões mais simples, outras decisões mais complexas. Decisões que poderiam mudar o rumo da sua família. Outras fáceis, que você decide até no piloto automático. Você vai no mercado, por exemplo, e você quer comprar um sabão em pó. Você nem pensa muito, porque você sabe qual você tem o costume de usar. Então tem decisão que é no modo automático, você já sabe o que você quer. Agora tem outras decisões que são decisões mais difíceis. Decisões que dizem sobre o seu futuro. Então, me recordo de uma vez conhecer um jovem, filho único, de mãe solteira, que teve a oportunidade de estudar fora. O sonho da mãe dele, conseguir uma bolsa numa universidade americana, iria realizar o sonho da mãe. A mãe viveu para ver o seu filho florescer. Mas, paralelo a essa oportunidade, ele recebeu a notícia de uma doença grave da mãe. E aí fica um impasse. Vou realizar o sonho da minha mãe, diante da fala que ela está falando para mim, filho, vá florescer, ou fico cuidando da minha mãe, enquanto ela está em vida? Tem decisões que são difíceis, e tem decisões que são fáceis. Independente disso, nós que somos discípulos de Jesus, nós queremos fazer a vontade de Deus, nós sempre estamos diante de uma pergunta, que é, qual é a vontade de Deus diante dessa decisão que eu preciso tomar? O que Deus tem para mim? Qual é a vontade do Senhor para a minha vida diante desse desafio, dessa decisão? Por isso, nosso tema hoje vai ser entre a porta aberta e a porta certa, tomando decisões segundo a vontade de Deus. Como nós podemos tomar decisões segundo a vontade de Deus? São muitas escolhas que nós devemos ter. Casais como eu, que têm um filho, têm que tomar decisão, vamos ter mais um filho? Outros, vamos ter o primeiro filho neste ano? Às vezes, alguém que está no contexto de filho precisa decidir, e aí, vamos colocar o nosso filho numa escola integral? Ou vamos dedicar aqui parte do nosso tempo para o filho? Como que vai ser isso? São decisões que a vida vai impondo sobre nós. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Sobre como nós podemos tomar decisões segundo a vontade de Deus. Isso é um desafio muito grande, irmãos, porque nós podemos tomar decisões de forma mundana. Tem gente que toma decisões na vida, cristãos, discípulos de Jesus, mas que tomam decisões na vida que não consideram o fator Deus. Eles simplesmente tomam as suas decisões. Isso é tomar decisão como um pagão, como alguém que não crê em Deus. Então, nós ficamos diante desse desafio. Se nós queremos tomar decisões, nós não queremos só decidir. Nós queremos tomar decisões segundo a vontade do Senhor, segundo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E como nós podemos descobrir essa vontade? Como nós podemos fazer essa vontade de Deus? Então, para a nossa reflexão aqui, nós vamos fazer o seguinte caminho.
por ser um tema amplo. Primeiro, nós vamos ver na Bíblia o que ela diz sobre vontade de Deus. Se nós queremos tomar decisões segundo a vontade de Deus, primeiro a gente precisa saber o que a Bíblia fala sobre a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus. Depois, eu quero abordar com os irmãos alguns métodos que geralmente as pessoas usam, sobretudo na cultura evangélica brasileira, que podem ser perigosos e que exigem alguns cuidados quando a gente usa esse tipo de método. E, no final, nós vamos apresentar alguns princípios para que a gente possa tomar decisões segundo a vontade de Deus. Amém, gente? Então, vamos começar a nossa jornada. Primeiro, o que é a vontade de Deus? O que a Bíblia diz sobre vontade de Deus? Olha só o texto de Salmos 139, versículo 16. Seus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Quando nós vamos falar sobre vontade de Deus, você vai ler os pensadores, eles falam muitas coisas, eles falam sobre muitas vontades. Mas, para a gente ser didático, nós vamos falar de duas vontades de Deus. A primeira é a vontade que está nesse texto, que é a vontade que os pensadores chamam de vontade decretiva de Deus. Mas que, para ficar didático para nós vamos chamar aqui de vontade oculta de Deus. O que é essa vontade oculta? É aquilo que nós ainda não sabemos. Então, esse culto vai terminar às 10h30. A gente sabe. Mas nós sabemos o que vai acontecer depois? Nós não sabemos. Mas nós sabemos que, dependente do que acontecer depois, é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus? O que acontecer daqui a 1 minuto é a vontade de Deus? A gente não sabe o que vai acontecer, mas nós sabemos que é a vontade de Deus. É uma vontade oculta, porque nós não temos acesso. Essa vontade tem a ver com a providência divina, como Deus constrói a história, que é o que o salmista está dizendo. O salmista está dizendo que todos os seus dias foram escritos num livro. Salmos é poesia, então, óbvio que Deus não tem um livro, Ele está escrevendo tudo lá. Mas Ele está falando de forma poética. Olha, o meu nascimento, a minha vida, estava sob a soberania do Senhor. O Senhor determinou os dias para mim. Tudo que acontece na minha vida é a vontade do Senhor. Por isso, nós chamamos essa vontade de vontade oculta, porque é a vontade que nós não temos acesso. Em contrapartida, existe uma vontade que é diferente da vontade oculta, que a gente vê, por exemplo, em Romanos, capítulo 12, versículo 2. O texto vai dizer: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que vontade é essa? Essa é a vontade que nós chamamos de vontade preceptiva. Preceptiva porque vem de conceito, de preceitos. Que nós vamos chamar aqui, para ficar de forma didática, de vontade revelada. Que vontade que é essa? Vamos pensar que você está lá no seu trabalho e tem lá um amigo de trabalho te fazendo muita raiva. Aí você está com vontade de matar aquela pessoa. Aí você vai orar para o Senhor assim: Senhor, posso matar essa pessoa? O que você diria? Você pode matar essa pessoa? Por que você não pode matar? Por que você sabe que não é a vontade do Senhor? É a vontade do Senhor você não matar essa pessoa. Porque está escrito, porque está na Bíblia. Vontade preceptiva, diz sobre preceitos, que nós vamos chamar de vontade revelada. Por quê? É a vontade que está diante de nós. É a vontade que você tem acesso. Você pode ir consultar a Bíblia e ter acesso a essa vontade de Deus para você. Você perguntar para Deus assim: Senhor, eu devo perdoar meu irmão? A gente não faz esse tipo de pergunta, porque está revelado. Nós já sabemos que é a vontade de Deus para nós. Por isso nós vamos chamar aqui de vontade revelada. Então, de forma didática, a gente pode sintetizar as vontades de Deus na Bíblia em duas. A vontade oculta, que é aquela que diz sobre a providência divina na história, que nós não temos acesso, e a vontade revelada, que é a Bíblia, que é os preceitos que estão revelados para nós na palavra de Deus. Geralmente, quando as pessoas elas querem saber a vontade de Deus para algo ou para alguém, ou para a sua vida, diante de uma decisão,
elas chegam diante do Senhor e elas perguntam para Deus: Deus, qual é a vontade do Senhor diante dessa decisão? Faço a faculdade A ou faço a faculdade B? Aceito essa nova proposta de emprego ou mantenho onde eu estou? E existem alguns métodos que geralmente as pessoas usam que podem ser perigosos. E aqui eu preciso fazer um parênteses muito importante para a nossa conversa. Quando eu digo que esses métodos são perigosos, eu não estou dizendo que Deus não fala através deles. Talvez eu possa citar algum método que alguma vez na vida você já usou e você entendeu que Deus falou com você. E eu creio que Deus falou com você, tudo bem. Inclusive, antes de ter a compreensão que eu tenho hoje, eu já usei alguns desses métodos e creio que Deus falou comigo. A gente não pode colocar Deus numa caixa. Mas o que eu quero dizer é que, se você for aplicar algum desses métodos, você precisa ter cuidado, porque eles são perigosos. O primeiro método, que é bem comum, é o método das portas abertas. Como assim? Se geralmente uma coisa está dando certo, as portas estão se abrindo, tudo está fluindo, você vai entender assim: é de Deus. Agora, se aquilo começa a ter muito entrave, começa a ficar difícil, você tenta uma vez, não dá, tenta outra vez, não dá de novo, tem muito empecilho, aí você fala assim: não é de Deus. Porque está dando muito empecilho, é porque não é de Deus. Se a porta está aberta, é porque é de Deus. Está dando certo, é de Deus. Esse método é perigoso. E ele é perigoso por quê? Porque parece que a gente não encontra isso na Bíblia. Os autores bíblicos, os personagens bíblicos agindo com base nas coisas darem certo ou não. E parece que esse método que está por trás dele é uma filosofia que surgiu no século XIX, chamada pragmatismo. O pragmatismo ele diz o seguinte: não existe Deus. Então, o que define se algo é bom ou ruim? A experiência do sujeito. Então, se eu virar para você e falar assim, se eu fosse um seguidor dessa filosofia, olha, você perguntasse para mim, usar entorpecentes é algo ruim? A minha resposta nessa filosofia ia ser assim: dá certo para você? Funciona? Aí você vai falar assim, sim. Aí eu ia falar para você, então é bom, é certo, faça isso. E a gente parece que importou isso para dentro da igreja com um discurso assim: está dando certo? É de Deus. Está dando errado? Não é de Deus. Nem tudo que dá certo é de Deus, e nem tudo que dá errado não é de Deus. Tem coisa que dá errado que não é de Deus. Você vê o primeiro ministério de Paulo, teve que sair fugido. Não era de Deus ele estar ali? Você vê a pregação de alguns profetas no Antigo Testamento, que pregaram para ninguém se arrepender. Significa que a ação daquele profeta não foi de Deus naquele momento? Não necessariamente. Não necessariamente. Então, a gente precisa ter cuidado com esse método. Óbvio que portas abertas e portas fechadas é um sinal natural que você deve observar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, quando a gente falar um pouco sobre a sabedoria. Mas ser um fator determinante para uma decisão é complicado. Porque sempre vai ficar aquele se. Então, eu lembro de um caso que eu vi, onde eram dois jovens da mesma igreja querendo passar na faculdade de medicina. Tentou uma, não conseguiu. Tentou duas, não conseguiu. Naquele tempo era bem difícil. Tentou três, não conseguiu. Chegou a quarta. Na hora de tentar a quarta, um falou assim: não vou fazer medicina porque não é de Deus. Tentei três e não passei. O outro falou: vou tentar. O outro passou e o outro não passou, e ficou aquele si. E se eu tivesse feito? Será que eu teria passado também? Então, é um método que pode ser perigoso. Você tem que ter cuidado quando você usa. Um outro método que é bem comum, que é usado, é o método dos versículos aleatórios. Esse já virou meme na internet, né? Então, nem precisa falar muito sobre ele. Mas é quando você está lá na angústia, precisando tomar uma decisão, aí você fala assim: Deus, fala comigo. Aí você abre a sua Bíblia, pega o dedinho e faz assim, ó. E aí você vai ler o texto, né? Deus pode falar? Pode. É a palavra dele. Eu creio que Deus pode falar. Mas você tem que ter cuidado, porque normalmente nesses casos a nossa tendência, a tendência do nosso coração é tirar o texto do seu contexto.
para fazer aquilo que a gente quer. Porque às vezes você pega um versículo aleatório ali e você pode aplicar ele da forma que você quiser, da forma que seu coração estiver inclinado. E aí você usa isso como um fator determinante para uma decisão que é importante na sua vida, você deveria ter zelo e cuidado. Então você tem que ter cuidado, para você não tirar texto fora do seu contexto. Quem faz isso são falsos profetas, que pegam um texto, tiram um contexto para poder fazer algo ao seu bel prazer, à sua bel vontade. Então a gente tem que ter um zelo quando a gente usa esse tipo de método também. Um outro método que é comum é o método de tirar sortes, que é aquele que a gente pode ampliar, tanto tirar sortes como aquele ali de Senhor, se isso aqui voar, é porque é essa vontade, se essa folha aqui também, ou se for essa que voar primeiro, é porque a sua vontade é essa daqui. Ou o método, vou colocar aqui também embutido, o método de Gideão. Lembra do método de Gideão? Senhor, se for a sua vontade que eu vá mesmo ser libertador do povo, então você vai pegar aqui, você vai fazer aqui, molhar essa terra, depois não vai molhar mais. Então, se as coisas acontecerem nessa sequência, é porque é a vontade do Senhor. Aí você pode virar para mim e falar assim, mas pastor Lucas, esse método é bíblico, está na Bíblia. O pessoal tirou sortes lá quando foi eleger Matias para ser apóstolo, no lugar de Judas. Gideão fez isso. E aí vem uma questão que é muito importante quando nós lemos a Bíblia. A Bíblia tem uma diferença entre textos descritivos e textos prescritivos. Textos descritivos apenas descrevem uma história. Não significa que eles prescrevem algo que nós devemos fazer. Textos prescritivos prescrevem o que nós temos que fazer. Então, vou dar um exemplo. Nós temos que amar uns aos outros como Cristo nos amou, a gente vê lá em João. Por que a gente sabe disso? Porque Cristo prescreveu isso para nós. Aí eu olho para a descrição de Jesus, a história, a narrativa, e sei como que eu devo amar o outro. Mas eu só faço isso porque eu tenho uma prescrição. No caso de Gideão, primeiro, você não tem uma prescrição de que a gente deva fazer isso. Em nenhum momento da Bíblia. Você tem o cara que faltou-lhe fé, porque ele já tinha recebido a palavra de Deus, que está fazendo aquilo porque faltou-lhe fé a partir da palavra. Então, a gente não pode seguir um exemplo de alguém que lhe falta fé. E tem uma diferença de Gideão para, geralmente, a gente, porque Gideão já tinha recebido uma palavra revelada de Deus, uma vontade revelada. E ele duvidou dessa vontade revelada e ele foi para esse método. A gente, geralmente, nem tem nada. A gente está diante de duas decisões e a gente já quer que Deus fale para a gente o que a gente tem que fazer. De cara. Então, tem algumas diferenças aí. No caso de tirar sortes, é a mesma coisa. A gente não tem nenhuma prescrição na Bíblia em torno disso, a não ser o Urim Tumim, que era uma prática do Antigo Testamento, que o sacerdote... A gente não sabe muito bem o que é, porque não tem descrição clara, mas os teóricos dizem, geralmente ele pegava ali duas pedrinhas, geralmente uma escura e uma clara, e aí eles iam descobrir se era para eles irem para a guerra, ou se não era para irem para a guerra. Tinha algumas práticas ali. Mas até o Urim Tumim não era algo direto e assertivo. Deixa eu ler um texto para vocês, que está no livro de 1 Samuel, no versículo 28, no capítulo 28, no versículo 6. Você tem Saul, que está adiante, viu lá o acampamento dos filisteus, e ele está com medo, ele quer saber se ele vai guerrear. Olha só. 1 Samuel 28, versículo 6. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoca espíritos para que eu a consulte. Então observa que o Urim Tumim parece algo objetivo, vai escolher entre uma pedrinha ou outra. Mas aqui não funcionou, porque não era algo assertivo. Então, a gente precisa ter zelo quando a gente vai usar esse método também. Senhor, se for de sua vontade que eu vá para esse emprego, que as coisas aconteçam assim, que eu acorde hoje, que ninguém me atrapalhe, que sopre um vento na minha janela, ou que esse negócio aqui caia, ou que hoje alguém vire para mim e fale assim, Senhor, que alguém vire para mim e fale assim, vá para esse emprego aleatoriamente. Você tem que ter cuidado com esse tipo de método. Você tem que ter zelo. Não estou falando que Deus não fala a partir dele, mas você tem que fazer com zelo, porque pode ser perigoso.
Um outro método que é bem comum é o método do guru espiritual. Já viu esse método, guru espiritual? Eu vou lá no profeta, que vai revelar a minha vida, e vai falar ao meu coração, vai revelar o meu CPF. Isso é um método perigoso. Esse método pode acontecer de duas formas. Às vezes transvestido nessa coisa do profeta, daquele que tem revelação, mas também pode ser, às vezes, transfigurar, às vezes, numa figura que você tem com muito respeito. Às vezes tem a figura pastoral, que você trata como um guru espiritual. Tipo, o que ele falar é o que eu vou fazer. Nós vamos falar mais para frente sobre a importância dos conselhos. Mas, cuidado com esse tipo de método. Você está confiando a decisão da sua vida a uma pessoa, somente, uma só pessoa, e que é pecadora e carece da graça de Jesus também. Então, você tem que ter muito cuidado com isso. Já vi muita gente machucada em igreja que virou desigrejada por conta disso aqui, por conta de guru espiritual. E a gente tem que ter muito zelo com isso. Um outro método que pode ser perigoso quando é usado como único fator para uma decisão é a paz no coração. Se eu estou em paz, é porque eu tenho que fazer. Óbvio que existem decisões que a paz no coração ela é importante. Agora, ela ser o fator determinante é perigoso. Nosso coração é enganoso. E tem coisa que você não vai sentir paz. Recordo, por exemplo, de um amigo que foi missionário no Oriente Médio durante alguns anos, e ele, no treinamento da junta, ele compartilhou lá que eles fizeram uma espécie de uma simulação de um cenário de perseguição, para ele saber os processos que eles deveriam fazer. E ele, com a filha, criança, uma esposa, ele falou assim: rapaz, foi a primeira vez que eu perdi a paz no coração de ir para o Oriente Médio. Porque ele não tinha paz no coração, não era vontade de Deus ele ir. Então, tem decisão que a gente vai tomar que a gente não vai estar muito em paz, não, mas a gente vai entender a vontade de Deus. Às vezes, Deus pede coisas difíceis para nós. E a gente não vai ter paz. Então, quando a paz ela é usada como único critério para se tomar uma decisão, ela também pode ser perigosa. E a gente tem que ter zelo. Um exemplo disso, por exemplo, é o próprio Cristo na cruz. Antes, no Getsêmani, o texto descreve para nós que Jesus estava em paz. Estou em paz. Estou com um sentimento de paz. Não, o texto fala que ele estava angustiado. Então, a angústia não pressupõe um sentimento de paz. Existe uma paz que nós vemos, que é a paz com Deus, que é a paz como um estado de vida, um estado de espírito. Mas a paz como um sentimento, nem Jesus teve antes da cruz. A ponto dele falar: Senhor, se for tua vontade, me livra desse cálice, porque esse negócio aqui está difícil demais. Para mim, como homem. Então, às vezes nem a gente não vai ter paz para tomar algumas decisões. Agora, observa qual que é o detalhe que converge em todos esses pontos, todos esses métodos. Todos eles estão baseados na busca de qual vontade? A vontade revelada de Deus ou a vontade oculta? Na vontade oculta. Todos eles você quer saber algo que está escondido e que Deus tem que te mostrar aqui agora. E eu fico perguntando, será que Deus esconde a sua vontade de nós? E a gente tem que ficar igual malucos procurando essa vontade? Ou será que a vontade revelada de Deus é suficiente para que a gente tome as nossas decisões? E Deus já nos deu o que nós precisamos para tomar as decisões da vida. Creio eu que o melhor caminho para a gente seguir é o caminho da vontade revelada de Deus. Isso significa que Deus não fala com a gente de forma direta? Não, muito pelo contrário, Ele fala. Então, um exemplo que descreve isso muito bem está em Atos 16, a partir do versículo 7. Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo já tinha recebido uma palavra de Deus. Estava diante de uma vontade revelada de Deus. Que vontade é essa? Olha, Paulo, você vai ser apóstolo entre os gentios. Você vai ser missionário nesse mundo. Você foi enviado para uma igreja para pregar o evangelho para esse mundo. Enquanto Paulo está debaixo dessa palavra, Paulo está fazendo o quê? Indo nas cidades, plantando igrejas, instituindo pastores, e vai em outra cidade, prega para judeu, prega para gentil, institui os pastores e vai para outra. Ele está planejando. Ele está debaixo da vontade que foi revelada. Ele não está perguntando: Senhor, qual cidade que eu tenho que ir agora? Para onde que eu vou? Não, ele sabe, ele tem uma outra estratégia, ele tem um plano.
Deus deu capacidade para ele de ser estrategista e pensar. Ele já tem uma palavra de Deus revelada. Mas em um momento específico, olha o que acontece. Atos 16, 7. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajuda-nos. Então olha que interessante. Paulo está trabalhando com base na vontade revelada de Deus. Mas em algum momento que Deus falou assim: não, Paulo, não é isso que eu quero para você, você vai para outro lugar. Deus veio e fez a intervenção e direcionou: olha, eu quero você para lá. Porque Deus não está preocupado em esconder a sua vontade da gente. Então a gente toma decisões a partir da vontade revelada de Deus, nós vamos falar mais sobre isso. E se Deus quiser nos dar um caminho diferente, Ele faz a intervenção e fala com você. É o que a gente percebe na Bíblia. Você não percebe no Novo Testamento, em nenhum momento, os apóstolos buscando uma vontade oculta de Deus. Mas você percebe sempre assim, eles estão debaixo de uma vontade, de uma palavra de Deus já revelada, eles estão agindo com base nessa vontade revelada de Deus, e quando Deus tem algo específico para eles, Deus intervém em sonho, Deus traz um profeta, como foi o caso lá de Ágabo, em Atos, e dá uma direção direta para esses irmãos. Então, como que eu posso tomar decisões segundo a vontade de Deus? Olha só que interessante. Onde Deus não ordena diretamente, Ele concede liberdade, exige responsabilidade e oferece sabedoria. Então, tem coisas que estão claras na Bíblia, como eu dei o exemplo de não matar, como eu dei o exemplo de perdoar. Agora, existem coisas que não estão claras na Bíblia. Vou dar um exemplo simples. Pasta de dente. Você chegou no mercado e você vai escolher uma pasta de dente. Você tem liberdade para escolher? Fala duas marcas. Colgate e Sorriso, não é? Close-up. Vamos lá. Tem lá a Colgate e a Close-up. Vamos ver se eles patrocinam a gente no YouTube, né? Você precisa decidir entre as duas. Você escolher uma a outra, uma é mais certa que a outra? No princípio, não. Porque Deus concedeu para você, olha lá, Deus concede liberdade. Agora, se você tem liberdade, Deus exige também responsabilidade. Por que responsabilidade? Porque você tem um orçamento no mês. E você não pode estourar esse orçamento. Deus te deu um recurso para você gerir. Será que se você comprar que é R$1 mais caro, e você ir comprando lá de R$1 em R$1 mais caro, a sua compra dá R$30 mais caro, e você ficar R$50 no vermelho lá na frente, isso é bom? A sua reserva um dia vai acabar, de 50 em 50 acaba. Então, também, não existe uma decisão mais moral, correta que a outra. Mas, você tem uma responsabilidade diante dessa decisão, mesmo diante da sua liberdade. E Deus nos oferece sabedoria, né, para poder fazer uma leitura disso tudo e tomar a melhor decisão na hora de escolher a pasta de dente. Dei um exemplo ridículo da vida, mas isso se aplica a questões mais sérias, né? Tem coisas que não estão na Bíblia, que não está falando na Bíblia, sobre qual emprego ir, sobre o que fazer da vida. Mas, então você tem liberdade para escolher, mas também você tem uma responsabilidade, mas Deus, diante dessa responsabilidade, dessa liberdade, nos dá a sabedoria. Então, o caminho que eu quero propor para a gente trilhar é o caminho da sabedoria. Existe uma sabedoria bíblica que é suficiente para que a gente tome decisões segundo a vontade de Deus. E aí eu queria olhar nessa manhã com vocês para alguns versos do livro de Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria que tem muito a nos ensinar sobre tomar decisões de modo geral. Então, hoje nós vamos falar sobre 4 princípios para tomar decisões segundo a vontade de Deus. O primeiro princípio, a gente encontra no começo de Provérbios. Provérbios 2, versículo 7. Provérbios 2, 6. Primeiro princípio é, ore por sabedoria. Você precisa orar pedindo sabedoria a Deus. Só que o texto diz, pois o Senhor é quem dá a sabedoria. Quem que dá a sabedoria para nós? Então você tem que fazer o quê? Orar. Orar pedindo sabedoria.
é crer no poder da oração. Então, quando a gente fala dos perigos daqueles métodos que geralmente são usados, pode dar a entender que a gente está falando o seguinte: não, a gente não tem que orar, a gente tem que buscar a vontade de Deus. Não, muito pelo contrário. Nós oramos dizendo assim: Senhor, me dá sabedoria para que eu possa entender esse cenário aqui que eu tenho liberdade para escolher, para que eu possa entender as minhas responsabilidades e para que eu tome a decisão mais sábia diante desse cenário. Nós não estamos diante de uma questão de certo ou errado. Nós estamos diante de uma situação onde o que é sábio, mais sábio ou menos sábio. Então, eu preciso ir para Deus dizendo assim: Senhor, me dê sabedoria. Tiago 1, 5 e 6 vai dizer para nós que se alguém falta sabedoria, a gente pode o quê? Pedir a Deus, que dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. E o versículo 6 vai falar para a gente pedir com fé, porque Ele dá. Então, nós podemos chegar diante de Deus e falar: Deus, me dá sabedoria para entender essa situação. É uma decisão importante da minha vida. Eu preciso da sabedoria do alto, não da sabedoria humana, mas uma sabedoria que vem do céu. Então, me dá essa sabedoria para que eu possa entender essa situação. As nossas decisões precisam ser regadas de oração, de muita oração. A oração revela para nós, de alguma forma, o quanto nós somos suficientes, o quanto nós precisamos de Deus. E a falta de oração revela a nossa autossuficiência. Por isso precisamos regar a nossa vida de muita oração. E, gente, você não vai regar a sua vida de oração se você não crer no poder da oração. A gente precisa crer no poder da oração. Precisamos ser o povo que ora. Um povo que entende a soberania de Deus e que entende que Deus é aquele que derrama sabedoria sobre nós. Tem uma fala de um pastor metodista, chama Ziel. Ele estava falando sobre como a história muda. E ele fala sobre o papel da oração. Eu queria ler esse trecho de uma pregação dele. Olha só o que ele diz. A história não muda somente quando o povo está na rua fazendo manifestação. Isso é uma dimensão de mudança. A história muda quando você entra no quarto, dobra os joelhos e intercede de maneira inconformada à realidade. Senhor, aqui estão as notícias do meu dia. Eu ouvi essas notícias e o repórter disse no final da reportagem: boa noite. Porém, eu não consigo ter uma boa noite diante de tanta guerra, fome e destruição. Eu apresento ao Senhor o caos do mundo. Eu suplico ao Senhor: venha ao teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Tem misericórdia, Senhor. Então, como a gente protesta? Nós protestamos de joelho. Isso é discurso de quem crê no poder da oração. Você só vai orar muito diante de uma decisão séria da sua vida se você crer no poder da oração. Se você crê que Deus atende a oração. Se você crê que Deus responde a oração. Por isso é muito importante a oração ser um hábito na nossa vida. Quando a oração é um hábito, orar pedindo sabedoria diante de uma grande decisão fica fácil. Quando ela não é o hábito, a gente fica igual aquele pessoal, não é? Que vem na igreja só quando está com algum problema. Já conheceu o tipo de gente? Está com problema, procura a igreja. Resolveu, some da igreja. Às vezes a gente está na igreja, mas faz a mesma coisa. A gente está diante de uma decisão difícil, a gente ora muito. Decisão passou, a gente para de orar. Então, orar por sabedoria é mais do que só orar no momento da decisão, mas é ter uma vida constante de oração. Salomão poderia ter pedido qualquer coisa para Deus. O que ele pediu? Sabedoria. E conseguiu conduzir um reino durante muitos anos, sem guerras, com estabilidade política. Por quê? Ele teve sabedoria. Então, o primeiro princípio bíblico de Provérbios para nós é a gente orar pedindo sabedoria. Está diante de uma decisão difícil? Ore a Deus, peça sabedoria do alto. Segundo princípio, nós encontramos também em Provérbios capítulo 6, porque o texto vai dizer o seguinte, olha só o que o texto diz. Segunda parte, de sua boca, ou seja, da palavra de Deus, procedem conhecimento e discernimento. Então, se nós queremos discernimento diante de uma situação, nós precisamos recorrer a quem? A palavra de Deus. Refletir na palavra de Deus. Refletir na vontade que está revelada. Deus
não ocultou de nós a sua vontade. A vontade de Deus está diante de nós na Bíblia. Então, o que eu preciso fazer? Refletir na Bíblia, meditar na palavra de Deus, pensar sobre o que a Bíblia diz sobre a decisão que eu preciso tomar. Né? E a gente tem muitos princípios que podem ser aplicados. Então, por exemplo, vamos pensar alguém aqui que está diante de uma proposta de emprego. Esse trabalho, ele é um trabalho lícito, é um princípio bíblico. Isso é lícito? Ou é um trabalho imoral? Tá, é lícito, mas esse trabalho me convém? Ou seja, ele é benefício para mim? Ele vai me edificar de alguma forma? É uma outra pergunta. Esse trabalho vai ser escravizante para mim? Deus não nos quer escravizados por algo. Nós somos servos de Deus unicamente. Mas esse trabalho vai me escravizar? Esse trabalho ele vai ser útil para as pessoas que estão ao meu redor? O princípio bíblico é, eu não penso só em mim, mas eu penso no outro. Então, ele é benefício para a minha família, é benefício para aqueles que estão próximos a mim. Esse trabalho glorifica ao Senhor, que aí já tem a ver com a motivação. Quais são as motivações de eu querer essa porta de emprego? A gente pode pensar. Ou vamos pensar que você está numa situação em que eu quero mudar de cidade. E aí, é da vontade do Senhor que eu vá para outra cidade ou que eu não vá? Aí o John Frame, num livro que fala sobre isso, ele nos ajuda um pouco a pensar. Como que eu posso pensar a mudança? Ele dá 3 princípios aqui, na verdade eu reduzi aqui em 3, para a gente não alongar muito. Mas olha, em qual lugar eu posso utilizar melhor os meus dons? Então Deus me deu dons e talentos. Onde eu posso utilizar melhor isso? Aqui ou nessa outra cidade, nesse outro local? O princípio que ele está usando aqui é o princípio do serviço. Outra pergunta que você pode fazer: qual local oferece tentações que devo evitar? Ele está usando o princípio da mortificação da carne. Então, tem locais que oferecem tentações suficientes que você tem que evitar. Então, por exemplo, já vi situação de alguém que teve histórico de drogas num determinado bairro, lá em Belo Horizonte, durante muitos anos, conseguiu ser liberto, saiu daquela região, e essa pessoa decidiu não voltar para morar próximo dos seus pais. Por quê? Ele entende que lá ele tem tentações o suficiente que ele tem que evitar. Então, é uma pergunta que você tem que fazer. Uma outra pergunta é: que lugar oferece melhores oportunidades para meu crescimento cristão? Esse lugar que eu estou indo tem uma igreja saudável? Ou eu vou para esse lugar, vou ficar lá perambulando desigrejado e vou definhar na minha espiritualidade? É uma pergunta importante também. Ele está usando aqui o princípio do crescimento cristão. A gente sempre busca crescer espiritualmente. Então, são perguntas que você medita na palavra. Você está pegando o princípio bíblico e está aplicando a sua vida, a sua decisão, para você tomar uma decisão com base na palavra de Deus. Mas aí a gente precisa de algo importante, porque para você meditar na palavra, você precisa de conhecimento da palavra. Você precisa de conhecer a Bíblia. Você precisa conhecer os princípios bíblicos. Porque senão você vai fazer quase que um versículo aleatório, né? Preciso tomar uma decisão. Então agora eu vou abrir a Bíblia aqui e vou buscar uma resposta para essa decisão. Por isso a importância do devocional, da leitura bíblica diária, de estar na igreja ouvindo a palavra. Porque a gente vai tendo contato constante com a Bíblia, aprendendo com a Bíblia. E aí, quando a gente está diante de uma decisão, a gente tem um contato suficiente com a Bíblia para poder pensar essas coisas. Como a Bíblia se aplica a essa situação que eu preciso decidir? Mas isso só vai acontecer se você tiver contato com a palavra. Contato com ela, constante, no seu dia a dia, lendo as histórias. Aí você vai estar lá diante de uma decisão, você vai lembrar da história de um personagem bíblico, vai falar assim: opa, aconteceu isso com um personagem bíblico. Por quê? Porque você conhece a palavra de Deus e vai te ajudar na sua decisão. Senão você vai correr o risco de fazer a mesma coisa, buscar uma resposta aleatória e vai ali agir segundo o seu coração. Então, ler a Bíblia regularmente, interpretar corretamente, orar durante a leitura, memorizar e meditar nos textos bíblicos e obedecer à Bíblia com humildade, é que a gente aplica esse princípio de reflexão na palavra. Só que tem um outro princípio bíblico que nos ajuda na tomada de decisão, que talvez esse é o principal de todos eles: buscar conselhos. Olha o que diz Provérbios 15, 22.
Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Eu quero ler mais para vocês. Salmos 11, 14. Sem diretrizes a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Provérbios 12, 15. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Provérbios 13, 10. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Provérbios 19, 20. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Provérbios 20, 18. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Esses são só alguns dos muitos textos de Provérbios que falam sobre a importância dos conselhos. Então você precisa de conselhos. Então você já orou, regou sua decisão de muita oração, você já refletiu na palavra, você já tem uma decisão para tomar. Agora o que você vai fazer? Buscar conselhos. Mas vai buscar conselho com qualquer pessoa? Não, buscar conselho com gente sábia. Gente sábia. Provérbios 9, 7 nos ensina isso também. Quem corrige o zombador traz sobre si insulto. Quem repreende um ímpio mancha o próprio nome. Não, desculpa. Provérbios 13, 20. Quem anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então você precisa buscar conselho com qualquer pessoa? Com gente sábia, senão você vai acabar mal. E você precisa de conselhos por causa disso aqui, ó. Olha lá. Qual que é o problema desse bichinho aí, rinoceronte? Rinoceronte. Ele tem um ponto cego, não tem? Quando você está dirigindo lá o seu carro, não tem lá o ponto cego? Todo ser humano tem um ponto cego. E só aquele que vê de outro ângulo vai poder falar para você, olha, você não está enxergando isso daqui. Então, se você não toma conselho, você está quase que dando um tiro no escuro. Vai errar. Então, nós precisamos de conselhos. Precisamos de bons conselheiros. Só que para ouvir conselho, você precisa de quê? Humildade. Provérbios fala sobre isso também. Agora sim, Provérbios 9, 7. Quem corrige o zombador traz sobre si insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Então tem gente que é orgulhosa, tem gente que não ouve conselho, tem gente que acha que ela está certa. Esse tipo de gente, acontece duas coisas com ela. Ela acaba na situação desse animal que está descrito para nós aqui, cheio de ponto cego na vida, porque não ouve ninguém. E sabe o que acontece? As pessoas começam a não mais aconselhá-la. Por quê? Porque as pessoas percebem que quando eles vão dar conselho para ela, ela só rebate. E as pessoas vão cansando, porque eles observam que o texto está falando. Olha, a pessoa está trazendo insulto, vou aconselhar essa pessoa, só traz insulto para mim, só traz ira para mim, então estou fora. Então precisamos ter um coração humilde para ouvir os conselhos, porque os conselhos têm e carregam sabedoria. Conselhos de pessoas sábias. Lembra que eu falei do guru espiritual como sendo um problema? Então, existem pessoas que não é guru espiritual, mas são conselheiras. Você vai ouvir o conselho dessas pessoas, você vai abstrair esses conselhos, você vai falar, realmente, o que essa pessoa está falando é verdade. Então, todo mundo está falando, não faça, e você está querendo fazer. Você deveria pensar, por que todo mundo está falando que eu não devo fazer? Por quê? E só eu estou achando que eu tenho que fazer isso. Por isso a importância dos conselhos com as pessoas certas. E aí, o último princípio para nós é suspeitar do seu coração. Provérbios 4, 25 vai dizer assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Lembra, gente, coração aqui não é o órgão que bombeia sangue. Coração aqui, e geralmente na Bíblia, quando ela fala de coração,
ela está falando daquilo que é de mais profundo do ser humano, da sua dimensão mais profunda, que é onde está a adoração, é onde está a fonte das vontades, dos desejos, a fonte de quem nós somos, é o coração. Nós devemos guardar o nosso coração, até porque Jeremias 17:9 vai dizer que o nosso coração é o quê? Enganoso, não é? O coração é enganoso. E quem pode entender o nosso coração? Ele vai dizer que só Deus, no versículo seguinte, que esquadrinha, né, que investiga, que entende o nosso coração. Ele é quem nos entende. Então a gente precisa também orar a Deus falando: Deus, revela o meu coração, por que eu quero tomar essa decisão? Eu já orei pedindo sabedoria, eu já refleti na palavra, eu já busquei conselheiros, bons conselhos, e agora? Por que eu quero tomar essa decisão? Revela a motivação do meu coração. Eu estou fazendo isso por uma motivação idólatra? Por que eu quero tomar isso? Você tem que suspeitar do seu coração. Perguntar para você mesmo por que você quer tomar essa decisão. E por fim a gente pode terminar lembrando das palavras de Jesus. Às vezes a gente fica diante de algumas decisões que são difíceis. Difíceis mesmo, e a gente fica até ansioso para tomar as decisões. Mas eu queria te lembrar daquilo que o nosso mestre nos ensinou. A gente precisa terminar essa pregação falando de Jesus. Jesus, em Mateus 6, 33 e 34, diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, às vezes, você está inseguro para tomar a decisão, e você precisa tomar aquela decisão. Esse é um negócio, descansa. Preocupa com uma coisa: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, que no contexto do texto é comida, bebida e vestimenta, aquilo que você precisa para viver, vão ser acrescentadas para você. Você pode descansar. E esse princípio pressupõe pelo menos duas coisas para nós. Primeiro, a importância da espera. A gente fica muito ansioso para tomar uma decisão, mas o texto está dizendo para nós: olha, a gente não precisa ficar ansioso. Não, o começo do texto é isso, não é? Lá nos primeiros versículos. Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Porque vocês vão comer, beber ou vestir. Então, espera, calma. Lê lá Mateus 6, reflete. Lembra que Deus cuida das aves do céu, que Deus veste os lírios dos campos. Então, espera. Mas também, isso nos lembra da importância do descanso na soberania de Deus. Às vezes nós tomaremos decisões que vão nos gerar algum sofrimento no futuro, mas nós descansamos nessa vontade oculta de Deus, que nós falamos aqui, na soberania de Deus. E a gente precisa encontrar também, sabendo que Deus tem um controle de todas as coisas, descanso. Então lembre-se das palavras de Jesus quando você quiser tomar uma decisão. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Espera e descansa na soberania do Senhor. Amém? Então tome decisões segundo a vontade do Senhor. Consulte a Bíblia, regue a sua decisão de muita oração. Quero orar por você. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, que é suficiente para nós. Nós te louvamos porque o Senhor nos deu a sua revelação, inspirada pelo Espírito Santo, e que fala conosco. Um novo ano vai começar, Deus, e muitas decisões nós teremos que tomar. Nós oramos para que o Senhor derrame sobre nossas vidas a sabedoria do alto, a sabedoria que vem do Senhor, a fim de que possamos cumprir a vontade do Senhor para nossas vidas, obedecer a sua palavra em tudo, na integralidade do nosso ser, e glorificar mais ao seu nome também nas nossas decisões. É a nossa oração. Nós queremos ser o povo que faz a vontade do Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.